Testando, testando. 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 Abriu, pessoal, o slide para vocês? Abriu, professor. Pessoal, não vai abrir a câmera, porque, como vocês sabem, toda vez quando eu abro, fica caindo, né? Fica dando instabilidade, viu? Mas, antes da gente começar, eu queria saber o que é que vocês entendem sobre estrutura de capital. Quem é que pode falar alguma coisa? O que é uma estrutura de capital? Tem a ver como o ativo da empresa foi distribuído, como os recursos da empresa foram aplicados. Também é uma das formas, né? Aliás, são fragmentos que fazem parte, né, da estrutura de capital, né? Então, quando eu falo em estrutura de capital, inclusive eu fiz até um vídeo complementar, né, que eu já coloquei até lá no sistema, que eu falo mais um pouco sobre essa estrutura de capital, porque hoje a gente vai estudar uma que a gente chama de alavancagem financeira, né, que faz parte da estrutura de capital, né? Então, quando a gente fala em relação à estrutura de capital, é um dos temas que geram mais debates, né, dentro do mercado financeiro, né? É a tomada de decisão, né, quando a estrutura de capital de uma empresa, né? Ou seja, uma boa estrutura de capital é muito importante devido à natureza, né? Essa questão da volatilidade e incerteza das quais todos os entes econômicos, né, estão expostos diariamente, né? Então, desse modo, temos que a estrutura de capital é o conceito, né, de como uma empresa financia as suas operações gerais, né, usando diferentes fontes de recursos. Foi o que a Alessandro falou, né, em relação ao capital da empresa, né? Então, a estrutura de capital, né? Então, a gente vai ver essa questão de como está a estrutura de capital própria da empresa, como é que está a estrutura de capital de terceiros, ou até as multosas somas em relação aí, né, à junção desses capitais, né? Então, desse modo, né, temos a estrutura de capital, né, como eu já disse, que é todo esse conceito de como uma empresa financia as suas operações, né? Então, a dívida, por exemplo, é uma fonte externa de recursos, né? Que pode abastecer o caixa da empresa. Além disso, dívidas de curto prazo, atreladas aí ao capital de giro da companhia, né? Também devem fazer parte da estrutura de capital da empresa também. Então, ou seja, esse conceito é extremamente importante, né? Pois ele está intrinsecamente, né, ligado ao custo de capital do negócio, podendo ser o fator decisivo da geração ou não de valor, né? Então, isso acontece porque mais tomadas de decisões quanto a esse tema, né, geram um alto custo de capital para a empresa, né? Tornando inviável muitos projetos da própria companhia, né, da própria empresa em si. Né? Então, toda essa estrutura de capital de uma companhia, né, pode ser a mistura de dívidas de longo prazo também, né? Dívidas de curto prazo e patrimônio dos acionistas, né? Então, quando os analistas ou investidores fazem referência à dívida, geralmente eles estão falando do múltiplo de dívidas líquidas, né? Como patrimônio líquido, né? Do qual fornece aí uma breve visão sobre o grau de risco de uma empresa.
De modo geral, né, uma empresa que é fortemente financiada por meio de dívida, ela possui uma estrutura muito mais agressiva, né, o que naturalmente aumenta o risco dos investidores naquele negócio. É o que a gente chama que a empresa realmente ela é alavancada, né? Então, uma empresa realmente alavancada financeiramente, então ela está realmente funcionando em cima de uma dívida, ou seja, em cima de um capital de terceiros. Então, toda vez que vocês escutarem que a estrutura de capital da empresa, né, aliás, a empresa é alavancada, então, em outras palavras, né, você já deve estar ciente de que, se eu estou dizendo que a empresa ela é alavancada, é porque a empresa, toda a estrutura de capital dela é proveniente de uma dívida, ou seja, é proveniente de um capital de terceiros. Então, no entanto, essa maior preferência em relação aí, né, essa maior preferência, né, por riscos, né, também estará atrelada, né, também vai estar atrelada a um maior crescimento futuro, caso os investimentos da companhia façam sucesso, né? Então, as vantagens por preferir um financiamento dependem de alguns fatores chaves, né? Então, a gente pode citar alguns aqui, né? Como a lucratividade, o tamanho da companhia, a volatilidade, né? Que terão sempre aí uma maior segurança em tomar dívidas do que aquelas que não possuem essas características, né? E assim por diante. Então, quando a gente ainda fala em relação à própria estrutura de capital, para poder a gente entrar nessa questão da alavancagem financeira, né? Então, a estrutura de capital vai ser toda essa denominação, né, usada para descrever a combinação que as companhias fazem dos diferentes tipos de recursos, né, que a formam. Né? Então, de forma básica, uma empresa ela é composta por duas variações de capitais, como já disse aí, né, que é o capital oriundo aí de investimentos dos sócios, como a gente viu aí nas aulas passadas, né, que é o capital social, e o capital oriundo de terceiros, né, que essa aí, né, são esses empréstimos, né, que a gente vai buscar aí, né, como as dívidas e financiamentos, ou seja, cada um deles possui as suas próprias características, né? Então, assim como um custo, tributo, aliás, assim como um custo, como tributos e a própria disponibilidade distintas. Então, a estrutura de capital ela pode ser encontrada no próprio balanço patrimonial da empresa, né, com a somatória aí do capital social até e do passivo não circulante, né. Então, na prática, isso garante que cada uma possa compor a sua própria estrutura de capital, né, de forma personalizada, usando ou menos capital próprio ou de terceiros, né, para viabilizar aí essas atividades empresariais. Mas isso realmente a empresa tem que ter realmente o conhecimento como é que está a sua vida financeira também, para ver se realmente essa estrutura vai ser mais de capital de terceiros ou vai ser mais de capital próprio, né? Ou seja, qual vai ser o melhor caminho que a empresa vai seguir aí nessa questão da busca da lucratividade, né? Então, nunca esqueça disso. Quando eu falo em lucratividade, né, a empresa está investindo, né, está conseguindo aí o resultado do investimento, né, que está conseguindo o capital que investiu, mais um adicional. Então, como de fato funciona, né, a estrutura de capital, né? Então, como contamos, quando eu falei anteriormente, né, a estrutura de capital é composta basicamente por duas categorias, capital próprio e capital de terceiros, não é isso? O capital próprio é o montante, né, total que cada um dos sócios investe no negócio, né, ou dá início ao negócio, né? Então, não possui um valor padrão definido por meio legal, que significa que quem contribui na sociedade deve estabelecer, né, de acordo aí com a necessidade de capital de giro, a projeção de receitas, né, e custos fixos e variáveis, qual deve ser o valor final. O capital próprio, pessoal, é uma fonte padrão, né, diferentemente das dívidas, ou seja, não há como os acionistas não o formarem, né, de modo que deve constar previamente no próprio estatuto social da empresa, podendo ser aí aumentado ou diminuído legalmente caso haja necessidade. Então, é um cenário de juros baixos, né, entretanto, aí a sua predominação na estrutura de capital é
desencorajada, né, já que nessa ocasião, né, o capital de terceiro se torna mais barato, né, quando comparado aí ao capital próprio. Então, falando nele, o capital de terceiros, também chamado de capital de fontes externas, também vocês podem ver aí muitos livros também que falam de fontes externas, né? Está falando aí diretamente aí de capital de terceiros, é aquele que a companhia capta nos bancos múltiplos, né? Nos bancos públicos ou comerciais, através de empréstimos e financiamentos. Ou seja, como qualquer capitalização, a empresa paga juros, não é isso? Sobre esse dinheiro, conferindo aí o lucro ao credor. Ou seja, uma das suas principais vantagens, né, está no fato de que esse capital auxilia na redução do imposto de renda, né, a ser recolhido, né, quando substitui aí parte do capital próprio com viabilizador financeiro. Então, levando em conta essas duas opções, a estrutura de capital é planejada, né, criada e alterada, né, para tanto é necessário que os administradores eles levem aliás, levar em conta nessas duas opções que a estrutura de capital ela é planejada, né, criada e alterada, ou seja, para tanto é necessário que os administradores, os gestores realmente levem em conta tanto os planos internos, né, que são esses planos internos, as expansões, né, funções, etc. Né, ou seja, como contexto econômico, em especial essa questão, a alta ou a queda dos juros, que interfere aí no valor do dinheiro, ou seja, somente assim eles serão capazes de encontrar o arranjo, né, que mais favorece aí toda essa realização dos seus objetivos organizacionais. Além das características, né, intrínsecas, né, do capital, que a gente viu aí acima, né, as condições internas da própria organização também interferem na escolha, né? Por essa... Oi? O slide, para mim, pelo menos, está parado. Ainda é no primeiro slide mesmo? Ainda está no primeiro slide. Eu só estou dando só uma introdução para poder vocês entenderem o que é a estrutura de capital, para poder a gente entrar realmente, de fato, na alavancagem financeira. Viu? Tá bem. Então, pessoal, além de todas essas características, né, que a gente viu antes, que a estrutura de capital é capital próprio, capital de terceiro, praticamente hoje eu estou fazendo aqui uma revisão do que a gente viu anteriormente, quando a gente viu na parte de investimento, de financiamento, né, e aí por diante, né. Então, as características, né, do capital, que a gente viu anteriormente, essa questão de capital próprio, capital de terceiros, né, essas condições internas da própria organização também interferem na escolha, né, por essas ou aquelas fontes de recursos. Então, os atributos que mais podem interferir nas decisões, né, pode ser aí o crescimento potencial, né, quanto maior é o horizonte de crescimento de uma companhia, maior é a possibilidade dela buscar o capital externo, né, também pode acontecer isso. A lucratividade também, como eu já falei anteriormente, né, quanto maior a projeção de acréscimo na lucratividade de uma companhia, maior vai ser a facilidade de acesso ao crédito externo, né, porque se a empresa realmente é uma empresa lucrativa, né, é uma empresa que realmente está em expansão, com certeza ela vai ter créditos liberados aí à torta e à direita, né? E essa questão da própria volatilidade, né? Quanto maior essa volatilidade de uma companhia em todos os seus aspectos patrimoniais, menor a facilidade de acesso ao capital externo, né? Então, ou seja, considerando cada um desses aspectos, né, de forma essencial o seu acesso às linhas de créditos baratas também, viu? Por conta deles. Ou seja, toda essa estrutura de capital ideal pode ser parcial ou completamente alterada, né? Então, tá aí, né? Quando a gente fala realmente em estrutura de capital, então vocês já estão realmente ligados na parada, né? Que estrutura de capital é toda como a empresa vai estruturar seu capital, se vai ser proveniente de capital de terceiro, se vai ser proveniente do próprio capital da empresa, ou as vultosas somas, né, a junção dos dois capitais. Mas tem que ter muito cuidado
quando se trabalha com capital de terceiros, porque é uma dívida, pode ser uma dívida de curto, médio ou longo prazo, né? E isso realmente pode aí comprometer toda a saúde financeira da empresa, né? Então tem que ter muito cuidado, porque quando a gente diz que a empresa ela é alavancada, é porque a empresa realmente está trabalhando ou com 100% ou 1% de capital de terceiros. Ou seja, se eu inserir 1000% de capital de terceiro, a empresa ela já não está trabalhando com o seu capital, e sim é uma empresa alavancada. Né? Então, mas o que é realmente de fato, né, essa alavancagem? Então, aqui, para você entender melhor, vamos a um exemplo. Né? Suponha que a sua empresa esteja crescendo significativamente, né? Torcendo aí para isso é verdade, né? Então, muitas vendas, produção a todo vapor, equipe aumentando, até que você, né, o controle da empresa, verifica pelo fluxo de caixa que o dinheiro do capital próprio para sustentar esse crescimento está acabando. E você sabe que para crescer é necessário colocar dinheiro na máquina, né? Então, para descrever, parar de crescer não é uma opção, mas captar recursos externos é. Então, uma situação dessa, que quando a empresa ela se transforma para realmente ela ser alavancada, é quando a empresa tem a necessidade, né, de um crédito a mais, ou seja, de injetar dinheiro. Né? São esses recursos, essas captações desses recursos, que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer essas captações, porque eu tenho que ver todas as fontes nas melhores condições possíveis, porque isso é uma dívida que possa ser curto prazo, médio, longo, né? E tem que ter muito cuidado, porque se não for bem estruturado, então realmente pode levar, né, a falência de uma empresa, né? Porque uma empresa endividada afeta os índices de liquidez. Afetando os índices de liquidez, a empresa ela fica sem conseguir honrar, né, com suas obrigações. Mas e aí, pessoal? Vocês sabem a hora certa de usar a alavancagem financeira? Além desse exemplo que eu falei, quem pode falar alguma coisa? Qual é a hora certa, de fato, de usar a alavancagem financeira? Não tem medo de errar, não. Quem pode falar? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala aí, né, quando é a hora certa de usar a alavancagem financeira, a alavancagem financeira é um recurso, né, que impulsiona aí a rentabilidade e o risco de um investimento, né? Ou seja, é o aumento das possibilidades, né, sem acrescentar nada ao custo inicial do investimento. Então, quando se opera alavancado, é possível obter aí ótimas rentabilidades, crescendo rapidamente o patrimônio. Ou seja, no entanto, obviamente, aí, como também aumentando os riscos. O negócio com alavancagem precisa ser muito bem estudado, pois o prejuízo também pode ser impulsionado, viu? Então, nesse contexto aí, né, o que a gente ainda pode puxar em relação à alavancagem financeira, que ela é uma estratégia, né, no qual o investidor ele opera com valores, né, acima do que possui em conta. Né? Então, o que potencializa as chances de obter maiores rentabilidades, né? E, em contrapartida, de sofrer prejuízos na negociação. Ou seja, uma alavanca serve para levantar objetos, não é isso? Com menos esforço. Então, com o investimento é a mesma coisa. A alavancagem financeira serve para fazer aplicações com valores superiores do que você teria sozinho, né? Assim, pessoal, no mundo financeiro, a alavancagem é um dos recursos disponíveis mais importantes para investidores de renda variável, principalmente, viu? Do tipo que você não tem certeza da rentabilidade antes de fazer a aplicação.
Então, a alavancagem ela pode ser feita aí na Bovespa, né, com ações, e na BMF, né, com contratos ou mini contratos, né, de dólar, de índice e por diante. Então, esse é um recurso muito importante, né, mas que deve ser utilizado apenas por pessoas que já sabem fazer um bom gerenciamento de risco, porque você está procurando uma dívida, né? Então, se você realmente está buscando capital externo, um capital de terceiros, como queiram chamar, é um risco que vocês estão tendo, né? Então, funciona como crédito especial, né? Ou seja, para utilizar é preciso depositar uma garantia, né? Que pode ser em dinheiro ou em ativos, como por exemplo aí títulos do Tesouro Direto. Vou dar um exemplo aí, né? Vocês acreditam em uma operação, mas tem pouco dinheiro, né, para investir nela. Ou seja, para não perder o negócio, você pega dinheiro emprestado, né? Para desenvolver aí logo a seguir, quando tiver recebido aí o retorno do investimento. Então, acontece até com a gente, pessoa física, né? Quanto mais a jurídica, né? Quer fazer um investimento, né, em uma ação, mas está faltando dinheiro e só tem uma única alternativa de buscar esse capital, né, de terceiros. Né? Então, tem que ter muito cuidado quando a gente pega, de fato, né, esse capital de terceiros, né, em relação aí, né, para fazer qualquer tipo de operação, né? Porque uma operação alavancada, ela permite aí ao investidor movimentar volumes financeiros bem superiores, né, ao que ele possui em conta, com apenas uma fração de recursos alocados com margem de garantia, não é isso? É possível ampliar aí as possibilidades de ganhos, né? Então, as operações alavancadas são comuns no mercado futuro, mas também pode ocorrer aí no mercado de ações e no mercado, né, e no mercado geral financeiro. A principal vantagem, pessoal, da alavancagem financeira é a possibilidade de impulsionar os ganhos em operações de curto prazo, mesmo que o investidor tenha pouco recurso, viu? Então, você pode imaginar aí que vocês enxergam uma possibilidade de ganhos com a queda de uma ação, por exemplo. Né? Então, vocês aí não têm dinheiro em conta, mas possuem alguns ativos, né, que podem ser usados como margem de garantia. Nesse caso, é possível fazer aí uma operação short, né? Se posicionar vendido, né? Apostando aí na desvalorização do ativo. Né? Então, operar vendido, né, como já disse, significa aí vender ações que você não tem, esperar o preço cair e recomprar mais barato, né, lucrando com a diferença. Aconteceu aí com a Petrobras, né, com esse aumento da gasolina, com a pronúncia aí do presidente, né, então as ações caíram, né, então quem é investidor tem uma oportunidade de comprar as ações com preço mais baixo, né, esperar novamente ter a certa lucratividade, né, mas tudo tem um risco, né. Então, afinal, as ações dela também podem subir de preço ao invés de cair. Então, nesse caso, vocês, como investidores, né, gestores, precisa pagar pelo prejuízo, né? E a instituição pela qual investe precisa ter garantias, né, de que os valores serão quitados, ao permitir aí operar, né, com todos esses valores, muito acima do que o investidor tem em conta, né? Então, essa alavancagem ela pode turbinar os resultados, mas é preciso cuidado, entendeu? A mesma ferramenta que impulsiona ganhos pode acelerar perdas, viu? Se usar aí sem os devidos critérios de gerenciamento de risco, como que eu já disse anteriormente, né? Então, nunca comece, né, um trade, né, alavancado sem saber qual é o ponto de entrada, né, o capital mínimo, né, o stop loss, né, perspectivas de risco, né, para então decidir aí qual a proporção dessa alavancagem. O grande perigo está em tentar ganhar muito dinheiro
apenas com uma operação. Então, isso é muito arriscado. Então, não existe trade perfeito, viu, pessoal? Aquele que vai salvar a carteira de investimento é trazer o lucro inacreditável. Ou seja, muitas pessoas buscam alavancagem financeira para aplicar em negócios, né, assim, onde se acredita ser a oportunidade do ano, né? Então, no entanto, como falamos aí, né, como eu falei, não deve se apostar tudo em uma única operação, o que vai fazer você se tornar um trader de sucesso, né? Então, ou seja, quando a gente fala em alavancagem financeira, né, é toda essa questão realmente do próprio investimento realmente de fato, né? Então, pela definição, né, a alavancagem financeira no mundo dos negócios, ela é definida aí, né, como vocês estão vendo aqui, que a alavancagem financeira atribui a relação entre capital próprio e créditos empregados em uma operação financeira. É a utilização de ativos ou recursos com encargos financeiros fixos para expandir os efeitos de variações do lucro, né, antes de juros e impostos de renda com relação ao lucro por ação. Assim, a empresa usa recursos de terceiros, empréstimos, debêntures, ações preferenciais, dentre outros, para elevar os resultados da alteração do lucro operacional sobre os lucros por ação. Então, a alavancagem financeira equivale aí ao gasto de se produzir um bem antes que caiam sobre eles os impostos e as obrigações auxiliares, né, decorrente aí do regime de competência, que é o que guia esse tipo de alavancagem, né? Então, a alavancagem financeira no mundo dos negócios, ela é definida como um processo que utiliza recursos, como eu já disse anteriormente, de terceiros, com a intenção de estender a taxas de lucros, né, sobre o capital próprio. Ou seja, a alavancagem é a capacidade que uma empresa possui para utilizar ativos ou recursos externos, né, conseguindo, né, aí a um custo fixo, né, visando a maximizar o lucro de seus negócios. Sendo assim, essa análise da alavancagem financeira busca demonstrar a relevância do capital de terceiros, né, na própria estrutura de capital de uma empresa. Vai ser toda essa complexidade das relações econômicas, né, ultimamente aí existente no comércio, né, torna o papel das empresas, né, independente de sua dimensão e segmentos da própria atuação, né, ao mesmo tempo aí complexas, modificando aí o correto juízo das relações financeiras em uma prerrogativa, né, concorrente aí extremamente importante. A principal finalidade de qualquer empresa é ter a seu valor elevado, né, ao máximo, né, por meio aí da fabricação de bens ou prestação de serviços, né, para a venda no mercado. Então, pessoal, as despesas financeiras, ela pode ter um forte impacto, né, sobre os lucros das empresas. Então, a própria administração eficaz destes dispêndios incide em planejar, controlar, analisar adequadamente, aí, abrangendo sua natureza, né? Esse é o mecanismo aí, nessa questão aí de aumentar os recursos financeiros postos à disposição da empresa, né? Então, o programa de operação financeira consiste aí, né, em todo esse planejamento, né? Planejar aí as despesas, as receitas financeiras, bem como as fontes e as condições gerais dos financiamentos, né? Exige aí um intenso conhecimento do mercado financeiro e da própria economia, né? Então, a preparação da avaliação de despesas financeiras determina, né, a definição clara e até objetiva, né, de premissas, né, e de critérios fundamentais aí, analisando aí as possíveis cenários econômicos do período aí orçamentário que abrange aí toda essa alavancagem financeira, né? Ou seja, alavancar financeiro, né, é o quê? Alavancar, que esta captação produz ou não no retorno aos acionistas, né? O resultado dessa alavancagem financeira pode ser mais bem interpretada pela fórmula, né, com seu coeficiente denominado grau de alavancagem financeira. É o que a gente vai ver posteriormente, né? Então, a alavancagem
ela existe na estrutura das empresas, né? Visam aí sempre elevar os seus resultados operacionais, que é o lucro operacional, né? E líquido, né? Neste mesmo sentido, a gente pode aí conceituar novamente, né? Alavancagem como sendo o uso de ativos, o recurso, né? Com um custo fixo, com o fim de aumentar os retornos dos proprietários das empresas. Então, existe uma forte relação entre o nível de alavancagem e o risco, viu, pessoal? A qual a empresa se sujeita. Ou seja, quanto maior o nível de alavancagem, maior o risco e, consequentemente, maior o lucro ou prejuízo, né? Caso a alavancagem seja desfavorável. Existem basicamente 3 tipos de alavancagem. Nós temos a alavancagem operacional, a financeira, né? E a total, né? E a total. Então, dentro desse contexto aqui, né, a gente sabe que a alavancagem é uma injeção de um capital de terceiros. E tem que transformar isso em uma alavanca, ou seja, crescer o patrimônio da empresa. Não adianta a empresa estar sendo alavancada e esse capital, no lugar de estar somando, vai estar subtraindo o capital da empresa. Ou seja, então, o investimento foi feito de forma errada, né? Para isso, a gente tem aqui as equações de rentabilidade. Nós temos o RAT, que a gente chama, que é o retorno do ativo total, que é igual ao lucro depois do imposto de renda e antes dos juros, dividido pelo ativo total, né? E o retorno do patrimônio líquido, que é o lucro líquido, né? E dividido pelo patrimônio líquido. Então, essas equações de rentabilidade, dentro do contexto de alavancagem financeira, servem para verificar, né, se existe ou não alavancagem financeira, né? Então, para isso, a gente tem aqui as condições. Se o retorno do patrimônio líquido for maior do que o retorno do ativo total, existe alavancagem financeira. Então, nesse momento, a gente ainda não sabe se a alavancagem financeira ela vai ser favorável ou desfavorável. A gente só vai realmente mostrar, né, que existe a alavancagem financeira. Se o retorno do patrimônio líquido for menor do que do retorno do ativo total, não existe alavancagem financeira. Se o retorno do patrimônio líquido for menor do que o RAT, né, indica que o capital de terceiro está consumindo parte do patrimônio líquido, que é aquilo que eu disse anteriormente, né? Não basta dizer que a empresa é alavancada e esse capital de terceiro que foi inserido dentro da empresa, esse capital vai estar subtraindo, ou seja, vai estar consumindo parte do patrimônio líquido, né? Esse capital de terceiros ele tem que contribuir, ou seja, ele tem que crescer o patrimônio, né? E não subtrair. Então, se o retorno do patrimônio líquido ele for menor do que o retorno do ativo total, então indica que esse capital de terceiro está subtraindo, ou seja, está consumindo parte do patrimônio líquido, ok? Então, as equações de rentabilidade, elas só vão servir só para isso, viu? Para mostrar a existência ou não de alavancagem financeira e se o capital de terceiro está consumindo o patrimônio líquido, ok? Então, é a função das equações de rentabilidade dentro desse contexto da alavancagem financeira. O grau de alavancagem financeira, nós vamos ter aqui o retorno do patrimônio, como eu já disse, o retorno do ativo total. Agora sim, no grau de alavancagem financeira, que é dada pela forma GAF, né, que é igual ao retorno do patrimônio líquido, dividido pelo retorno do ativo total. Então, se esse resultado aqui, dessa forma, for igual a 1, a alavancagem financeira ela é nula. Isso é lógico, né? Se a empresa estiver operando 100% de capital próprio, não vai existir alavancagem. Só vai existir alavancagem se a empresa tem capital de terceiros envolvido aí no seu processo de investimento. Se não tiver, com certeza, se a gente for calcular o grau de alavancagem, com certeza
né, vai ser nula, como também as equações de rentabilidade vai dizer que não existe alavancagem, porque não tem capital de terceiros. Não é esse? Se o grau de alavancagem for maior do que 1, né, a alavancagem financeira é favorável, ou seja, o capital de terceiro está contribuindo para gerar retorno adicional a favor do acionista. Se eu estou dizendo que está gerando retorno adicional, é que o capital de terceiro que foi injetado dentro da empresa está gerando uma lucratividade, né? Ou seja, vai conseguir o capital que investiu, mais o adicional que é a lucratividade. Se esse grau de alavancagem financeira for menor do que 1, a alavancagem financeira vai ser desfavorável, ou seja, o capital do terceiro está consumindo o patrimônio líquido, né? Então, dentro desse processo de alavancagem financeira, que depois a gente vai ver outros índices também, que vocês possam realmente entender, né, a questão do comportamento do capital de terceiros que foi injetado, né, dentro da empresa, né? Qual é o comportamento dele, se está sendo favorável, se está sendo desfavorável, né? Ou seja, como é que ele está se comportando aí, de fato, dentro desse processo aí, né, para tomar essas decisões mais coerentes aí, né? Então, tem que ter muito cuidado, né, em relação aí, né, como tomar essas decisões, né, e a aquisição desses capitais, né, de terceiros, porque a alavancagem ela vai estar relacionada, pessoal, a um maior nível de gastos, né, como custos e despesas, né, porque você vai se comprometer, vai se endividar, além do que você vai ter de gastos, de despesas também para investir esse dinheiro, fora o que o banco já pega, né? Então tem que ter muito cuidado, né? Porque essa alavancagem financeira ela consiste na capacidade da empresa utilizar, né, de recursos de terceiro para aplicá-los em ativos, né, a outras taxas de retorno e a diferença, né, direcionada aí para os proprietários, né, e varia para mais ou para menos, né, então tem que ter a escolha certa, né, tem que ter realmente a escolha certa. Então, quando a gente vamos ver agora um caso prático, né, que aqui a gente vai estudar aí que a companhia estruturada apresentou lucro líquido, né, de 93.720 na demonstração de resultados, mas deseja saber se sua estrutura de capital está adequada. Então, o que é que está pedindo aqui? Calcula o retorno sobre o ativo total e o retorno sobre o patrimônio líquido, sabendo que o ativo total da companhia é de 1.200.000 e o patrimônio líquido de 600. Vocês podem ver que não precisa estar dentro do contexto, né? Se o ativo total ele é capital próprio, 100%, ou capital de terceiro. Vocês estão vendo aqui que o ativo total da empresa é de 1.200.000, mas o patrimônio líquido dele é de 600. Quer dizer que os outros 600 é de quem? De capital de terceiros. Né? Pessoal, antes de a gente entrar nessa questão, alguma dúvida em relação à teoria? Enquanto eu vejo uma aguinha aqui, alguma dúvida? Dúvidas? Não, professor. Pronto. Então, vocês estão vendo, ó, que aqui não estava específico aqui, né? Tanto é de capital de terceiros, tanto é de capital próprio, né? Só disse que o ativo total foi de 1.200.000. 600.000 foi de patrimônio líquido. Então, isso quer dizer que os outros 600 vêm de capital de terceiros, né? Então, aqui nós temos as vendas, que foi 2 milhões, os custos dos produtos vendidos, tal. Né? Então, eu vou abrir outro slide, que a gente vai fazer esse cálculo agora, né, para poder vocês entenderem direitinho. Né? Mas a gente vai estudar aí, vai ver como é que está esse comportamento, né, das equações de rentabilidade para este caso, né? E depois ver, né, se realmente o capital de terceiro está sendo bom ou se ele está sendo ruim para a empresa, ok?
Abriu, pessoal? A página? Abriu, pessoal. Pronto. Só aqui. Pronto, pessoal. Então, aqui só recapitulando, né, que a companhia estruturada apresentou lucro líquido de 93.720 na demonstração de resultado, mas deseja saber se sua estrutura de capital está adequada. Então, calcula o retorno sobre o ativo total, que é o RAT, e o retorno sobre o patrimônio líquido, o RPL, né? Sabendo que o ativo total da companhia é de 1.200.000 e o patrimônio líquido, PL, né, de 600.000, com base no retorno do ativo total e do retorno do patrimônio líquido, calcule, né, e faça seus comentários. Então, aqui eu já estruturei. Então, aqui vocês tinham as vendas, menos os custos dos produtos vendidos, né, que eu obteve o lucro bruto de 760.000, tiro as despesas administrativas, as despesas de juros, né, que foi igual ao lucro antes do imposto de renda, né, que 142.000. Menos o imposto de renda e contribuições sociais, de 48.000, né, 280, onde teve o lucro líquido. Mas a gente tem que reestruturar essa demonstração, né, ou seja, eu tenho que reclassificar aí toda essa demonstração de resultados. Então, aqui a gente tinha o quê? As vendas de 2 milhões, não era isso? 2 milhões, menos os custos dos produtos vendidos, que foi de 1.240.000. Era isso? Que aqui, 2 milhões, só agitar aqui. 2 milhões menos 1.240.000, então sobrou aqui 760.000. Não é isso? Só ajeitando aqui. Pronto. Menos as despesas administrativas e de vendas. Está aqui, ó. Menos as despesas administrativas e de vendas de 450.000. Então, menos 450.000. Né? Menos 450.000. Aí eu tenho o lucro antes do imposto de renda e dos juros. Então, esse valor aqui, o lucro antes do imposto de renda e de juros, vai ser de 310.000. Então, para poder a gente chegar aqui no lucro antes do imposto de renda e de juros, eu tenho que ter minhas vendas, eu tenho que tirar os custos dos produtos vendidos, chegar no lucro bruto, tirar as despesas administrativas e de vendas, o que sobra é o nosso lucro antes do imposto de renda e dos juros, ok? O imposto de renda, né, de 34%. Deixa eu pegar minha calculadora aqui, pessoal. Então, pessoal, a gente vai ter o quê? 310.000 vezes 34%. Né? Vezes 34%, então nós vamos ter 105.000, né? E 400, né? Que é o nosso imposto de renda aí retirado aqui, ó, dos 310.000, viu? Então aí nós vamos ter, né, o lucro depois do imposto de renda e antes dos juros. Então esse lucro, então eu vou ter 310.000 menos 105.400, então nós vamos ter 204.000, né, e 600. Nós vamos tirar, preste atenção nessa parte aqui. Eu botei aqui para vocês ficarem ligados esses 600, viu? Despesas de juros. Essas despesas de juros, quem quiser anotar, anote, mas vou botar essa observação. É retirada em cima do capital de terceiros, viu? Não vamos pensar que é em cima desses 600, não. Esses 600 aqui é do patrimônio líquido, viu? Então, esses juros aqui de 28% vai ser sobre o capital do terceiro, que a gente viu que o ativo total é de 1.200.000. Patrimônio líquido é de 600.000, então isso quer dizer o quê? Que os outros 600.000 vêm do capital de terceiros, ok?
Então, a gente vai ter aí 600 mil vezes 28%. Né? Aí nós vamos ter menos 168 mil de despesas de juros. Né? Economia de imposto de renda, né, sobre despesas de juros. Então, nós vamos ter, ó, vezes 34%. Né? Então, aqui, ó, eu tirei os juros, as despesas de juros, né, que foi 168 mil, agora sim, aí eu vou tirar 34%, ó, sinal de mais, eu vou tirar e ele vem somando, viu? Então, eu vou tirar aqui, ó, mais o que? Economia de imposto de renda sobre despesa de juros, ou seja, quem vai ser essa minha economia aí de imposto de renda vai ser 57 mil, né, 120. Então, a gente vai ter aí, né, 204.600 menos 168 mil, por mais 57.120. Então, o nosso lucro líquido aqui vai ser de 93.720. Então, vocês viram aqui que a gente destrinchou, para poder destrinchou essa demonstração aqui, né? Para poder a gente fazer aí, de fato, as equações de rentabilidade, né? Então, deixa eu só botar as observações já aqui. Observação, né? A despesas de juros será sempre em cima do capital de terceiros, do capital de terceiros, né? E não é do patrimônio líquido, do capital de terceiros. Então, vamos lá. Nós vamos calcular o RAT, né? Que vai ser igual aí ao lucro depois do imposto de renda, né? E antes dos juros, dividido pelo ativo total, né? Então, quem vai ser o lucro antes do imposto de renda, né? O lucro depois do imposto de renda e antes dos juros está aqui, ó, 204.600. Então, aqui eu vou ter 204.600 dividido aí pelo ativo total. Quem é o ativo total? Aqui a questão deu. O ativo total foi de 1.200.000. Então, dividido aí por 1.200.000. Isso aqui vai ser igual, nós vamos ter 204.600 dividido por 1.200.000. Nós vamos ter aqui, ó, 0,1705, né? Ou 17,05%. Então, tá aí o nosso retorno do ativo total em 17,05%. O retorno... Ô, Jefferson. Oi, teve até um susto agora. Elaine. Pode falar. Perdão. Esse valor de 204.600, me perdi todinho. Aqui, ó. 310 mil menos 105.400. Entendi. Viu? Eu estava tão entretido aqui na conta que eu tive até um susto. Desculpa. Tranquilo. Acontece. Ó, o retorno do patrimônio líquido. Deixa eu subir mais aqui. Né? Vai ser igual a quem? Vai ser o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Ok? Então, aqui vai ser o nosso lucro líquido aqui. Está aqui, ó. 93.720, né? 93.720 dividido pelo patrimônio líquido. Quem é o nosso patrimônio líquido? Que a questão já deu aqui também, foi de 600 mil. Então, dividido por 600, né? Então, isso aqui vai ser igual a 93.720 dividido por 600 mil. Então, aqui nós vamos ter 0,1562. Ou
15,62%. Então, está aí o nosso rato e o RPL. Antes da gente fazer o comentário, pessoal, quem é que pode falar o que está acontecendo aí, de acordo com o que a gente viu anteriormente? Ó, o rato deu 17,05 e o RPL deu 15,62. O que é que está acontecendo? O que é que pode interpretar? E aí? Que não existe alavancagem financeira? Não. Vamos só Errei. recapitular aqui. Vamos só voltar. Deixa eu abrir o slide de novo. Aqui. Abriu para todo mundo? Abriu o slide? Abriu. Ó, Sim. RPL maior do que o rato. Existe alavancagem Não financeira. O Vai. RPL menor do que o rato. Não existe alavancagem financeira. Se o RPL for menor do que o rato, indica que o capital de terceiros está consumindo parte do patrimônio líquido, não é isso? E o grau de alavancagem a gente ainda vai fazer, né? Vamos só voltar para ele agora. Então, aqui, o RPL foi menor do que o retorno do ativo total, né? Então, vamos lá escrever. Então, portanto, o RPL é menor do que o retorno do ativo, que é o RAT, né? Indica que o capital de terceiros, né? O capital de terceiros está consumindo parte do patrimônio líquido, né? Pois o ativo total gera retorno de 17,05%, mas parte dele está sendo financiado pelo capital de terceiros, né? Pelo capital de terceiros, né? Que custa. Que custa. Vamos botar aqui. Tá 2 pontos, só para saber onde foi que eu parei. Vocês estão vendo aqui, pessoal? O RPL foi menor do que o retorno do ativo total, não é isso? Então, quando isso acontece, indica que o capital de terceiros está consumindo parte do patrimônio líquido, pois o ativo total gera retorno, né, de 17,05%, mas parte dele está sendo financiado pelo capital de terceiros, que é custo. Ou seja, como é que a gente vai calcular esse custo? Né? Deixa eu botar aqui a continha. Então, a gente vai pegar o seguinte, nós vamos pegar, né, 168 mil, aqui, ó, as despesas de juros, que a gente tem aqui, ó, 168 mil, então 168 mil, né, menos 57.120. Cadê? Aqui, ó. Economia de imposto de renda sobre as despesas, 57.120, ok? Então, nós vamos ter 57.120, né? 120, né? Que isso aqui vai ser igual a 18,48%.
Aliás, pessoal, desculpa, peraí. Eu botei logo o resultado aqui. Então, isso aqui vai ser dividido, né, por 600 mil. Que isso aqui vai ser igual, então vamos lá, 168 mil menos 57.120 dividido por 600 mil. Então, aqui nós vamos ter 0,1848 ou 18,48%. Então, esses 18,48% é o custo aí, né? Que aqui, mas parte dele está sendo financiado pelo capital de terceiros, que custa 18,48%, ok? Então, esse custo aqui, pessoal, tanto pode ser feito dessa maneira aqui, ou dessa outra maneira aqui. A gente vai pegar os 28% que a gente tem aqui, ó, esses 28% aqui sobre o capital de terceiros, né? 28% vezes 1 menos 34%, que é isso aqui, ó, da economia. Então, 34%. Que, totalizando aqui, também a gente vai ter 18,48%, ok? Então, vamos lá. A gente sabe que o retorno do patrimônio líquido aqui foi menor do que o retorno do ativo total, né? Indica aí que o capital de terceiro está consumindo parte do patrimônio líquido, pois o ativo total gera retorno de 17,05%, mas parte dele está sendo financiado pelo capital de terceiros, que custa 18,48%. E aí, a gente sabe que o capital de terceiros está consumindo o capital próprio da empresa, né? Está consumindo, né? E aí, quantos por cento vai ser, né, essa alavancagem negativa? Então, vamos lá. O capital de terceiros está excedendo, né? Está exercendo alavancagem negativa. Alavancagem negativa, né? Vamos lá fazer a conta, está aqui, 1,43%. Então, essa continha aqui é o seguinte, a gente vai ter esses 18 que a gente encontrou aqui, que é o custo, olha, de capital, aliás, que essa parte aqui está sendo financiada pelo capital de terceiros, né, que custa aqui, ó, 18,48%. Então, aqui a gente vai ter 18,48%, né, menos quem? O retorno do ativo total, que é 17,05%, viu, pessoal? Então, 17,05%, né? Então, esse aqui vai ser igual a 1,43%. Então, negativamente, né? A alavancagem financeira aqui está, aliás, o capital de terceiro está exercendo a alavancagem negativa de 1,43%, ou seja, está consumindo aí o capital de terceiros, né, em 1,43%, ok? Então, qual é a decisão que a companhia aí vai ter que tomar? Então, a companhia estruturada, né, deve alterar sua estrutura de capital, né, aumentando o capital próprio, né, aumentando o capital próprio, caso não consiga
caso não consiga reduzir, aí reduzir o custo financeiro, né, o custo financeiro, né, até o nível, né, até o nível do retorno gerado pelo ativo total. Então, tá aí, né? A gente calculou aqui, a gente organizou essa demonstração, reestruturou, né? Reestruturou todinha. A gente calculou o retorno do ativo total, que deu 17,05%. A gente fez o retorno do patrimônio líquido, que deu 15,62%. Portanto, aí vocês viram que o retorno do patrimônio líquido foi menor do que o retorno do ativo total, né? Indica aí que o capital de terceiro está consumindo parte do patrimônio líquido, pois o ativo total gera retorno de 17,05%, mas parte dele está sendo financiado pelo capital de terceiros, né? Que custa 18,48%. O capital de terceiro está exercendo a alavancagem negativa de 1,43, né? Então, né, a companhia estruturada deve alterar sua estrutura de capital, aumentando o capital próprio, caso não consiga reduzir o custo financeiro até o nível do retorno gerado pelo ativo total. Ok? Dúvida nessa questão? Dúvida, pessoal, para poder passar para outra questão? Muita coisa, mas pode passar. Mas está com Ô, dúvida? professor, Oi. peraí, tu não me perder. Esses 600 mil de que tem aqui despesas de juro de 28% sobre 600 mil, é porque como não está toda, eu não sei de onde é que ele veio. Lá em cima na DRE. Aqui, ó. Os 600 mil você tem aqui. Ó. O ativo total foi de 1.200.000. Patrimônio líquido achei foi de que eu não tinha 600 anotado. mil. Então, isso quer dizer que os outros 600 mil é de capital de terceiros. Entendeu? Seu ativo total é de 1.200.000. 600 é de patrimônio líquido. Então, quer dizer o quê? Que os outros 600 mil é de terceiros. Entendeu? Tirou a dúvida? Tirou. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não tem problema, não. Eu repito a questão de novo. Dúvidas? Posso passar para outra? O professor, Oi. esses 57.120 vem de onde? 57.120 é aqui, ó. Você tem 204.600 menos 168 mil. Tá aqui, ó, 57.120. Tirou a dúvida? Os 34%. Economia do imposto de renda sobre Não, essa aqui é a questão os que dá. Isso aqui é a questão que dá. 34%, 28%, viu? Mas isso aqui, se fosse na Vera mesmo de fato, a gente tinha que olhar a taxa média de juros do Banco Central, viu? Isso acontece realmente quando a gente trabalha no dia a dia, realmente, de fato, todas essas taxas de juros, né, a gente entra no Banco Central e puxa a tabela, entendeu? Para poder a gente saber até quantos por cento eu posso ter aí de despesas de juros, né, imposto de renda, a economia de imposto de renda, né, e aí por diante. Então, são todas porcentagens tabeladas, mas aqui a gente já deu a porcentagem já, ok? Mais alguma dúvida queiram perguntar? Posso continuar? Posso, pessoal? Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Reclassifique a demonstração de resultados do exercício anterior, dividindo proporcionalmente em capital próprio e capital de terceiros, sabendo que o ativo total está sendo financiado da seguinte forma, viu? O ativo total aqui, ó, está sendo financiado de capital próprio, 600 mil, capital de terceiro, 600 mil.
Então, após a reclassificação e divisão proporcional da demonstração de resultados, calcule o retorno do ativo total e o retorno do patrimônio líquido, como solicitado no quadro, e faça um breve comentário sobre os resultados dos cálculos. Tá, vamos lá. Só subir ele mais para cá. Ó, pessoal, aqui a gente vai pegar só aqueles resultados que a gente já fez aqui anteriormente, ó. Esses resultados aqui, ó. Viu? E a gente vai destrinchar aqui, ó. 50% para cá e 50% para cá. Então, quanto é minhas vendas? Vamos começar aqui com 100%, né? 2 milhões. Então, 2 milhões. Ok? Então, aqui eu vou ter 1 milhão para cá. E eu vou ter 1 milhão para cá. Ok? Nós vamos ter menos os custos produtos vendidos. Quem for os custos produtos vendidos, né? Tá aqui, ó, 1 milhão. Aqui, os custos produtos vendidos, 1.240.000. Então, eu vou ter aqui, entre parênteses, né? Que estou retirando. Então, 1.240.000. Então, aqui, a gente vai ter aqui 620. Nós vamos ter aqui 620.000. E aqui nós vamos ter também 620.000. Totalizando 1.240.000. Ok? Então, 1 milhão menos 620.000, nós vamos ter 380.000. Aqui também 380.000, totalizando aqui, né, 760.000. Vocês podem ver que está aqui, ó. Aqui, ó, 760.000, que é o lucro bruto, né? Então, foi dividido 50% e 50%. Né? Menos as despesas administrativas e de vendas. Então, quem foi nossas despesas administrativas e de vendas? Está aqui, ó, 450.000. Então, vou colocar aqui, né, em parênteses, né, 450.000. Aqui a gente vai ter 225.000. E aqui, 225.000, totalizando 450. Então, nós vamos ter o lucro antes do imposto de renda e dos juros, né? Então, a gente já tem calculado aqui, ó, o lucro depois do imposto de renda e antes dos juros está aqui, 310.000. Então, vou pegar aqui, ó, vou botar aqui 310.000, né? Então, aqui nós vamos ter 155.000 e 155.000. Então, nós vamos ter menos o imposto de renda, 34%, né? Está aqui já calculado também, que foi 105.400, está aqui. Então, a gente vai ter, entre parênteses, né? Nós vamos ter 105.400. Aqui a gente vai ter 52.700. E aqui nós vamos ter 52.700, totalizando 105.400. Então, lucro depois do imposto de renda e antes dos juros, também a gente já tem calculado aqui, olha, 204.600. Vocês estão vendo que é tudo, né, só arrumar a casa. Então, aqui é 204.600. Então, aqui nós vamos ter 204.600. Então, aqui nós vamos ter 102.300. Aqui nós vamos ter 102.400.
204.300, né? Totalizando aqui 204.600. Presta atenção aqui, pessoal. Aqui nós temos capital próprio, né? Então, capital próprio não tem despesas de juros. Se não tem despesas de juros, né? Então, não vai ter economia de imposto de renda, né? Então, o lucro líquido aqui do capital de terceiro foi de 102.300, ok? Agora aqui, despesas de juros. A gente já tem aqui, né? Calculado, né? As despesas de juros. E despesa de juros foi de 168 mil. Então, aqui nós vamos ter 168 mil. E aqui também nós vamos ter... Oi, pode falar. Ô, Jefferson, nesse do capital próprio, das despesas e da economia, cortou aqui, eu não entendi por que ficou zero. Porque capital próprio não tem despesas de juros. Se não tem despesas de juros, você também não vai ter economia de imposto de renda sobre despesas de juros. As despesas de juros e a economia de imposto de renda sobre despesas de juros só existe em capital de terceiros. Capital próprio não tem. Viu? Viu? Obrigada. Uhum. Então, aqui nós temos o quê? As despesas de juros de capital de terceiro, que a gente já calculou lá em cima, que é 168 mil, totalizando aqui 168 mil, não é isso? A economia de imposto de renda, que também a gente já fez aqui, sobre os juros, 57.120, né? Então, aqui nós vamos ter 57.120. E aqui, 57.120. Ó, pessoal, 102.300. 102.300 menos 168 mil deu menos 65.700, viu? Então, mais 57.120 deu negativo. Olha aí, onde é que está a situação? Então, menos, está em parênteses, vocês sabem, né? Que é número negativo, né? Então, menos 8.580. Então, 102.300 com menos 8.580, aí nós vamos ter 93.720. Ó, aqui, o capital de terceiros negativo, tá vendo? Consumindo o capital próprio da empresa, né? Então, no lugar de estar somando para aumentar, ó, ele consumiu, né? Então, muitas vezes, pessoal, já terminar esse cálculo, tem empresários que pensam que esse cara aqui, esse valor, foi bom. Mas no momento que a gente destrincha, se tiver capital de terceiros envolvidos aqui, muitas vezes, ó, está mascarado um prejuízo, ó, negativo. Ou seja, no lugar de sair na lucratividade, está saindo no prejuízo, né? Está saindo no prejuízo, né? Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer? O que é que a questão está pedindo? Está pedindo, né, o RAT, né, e o RPL, né? Tanto o capital próprio como o capital de terceiros, né, que a gente vai fazer, né? Que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui, deixa eu botar no vermelho, nós vamos ter aqui o RPL, eu vou botar aqui capital próprio, né? Vai ser igual. Nós vamos pegar aqui, ó, o capital próprio é esse aqui. Vamos pegar o lucro depois do imposto de renda e antes dos juros, ó, 102.300, 102.300, dividido por 600, né? Por 600 mil. Não é esse que é o capital próprio daí, né? É 600 mil. Então, 600 mil. Então, isso aqui vai ser igual a 17,05%. Né? A 17,05% é o nosso RPL. Então, está aqui o RPL, que foi de 17,05%.
1,05%. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos ter aqui o RPL do capital de terceiros. Capital de terceiros. Então, vai ser igual o quê? Ó? O cara aqui negativo, né? Ó? Vai ser o nosso lucro líquido aqui, que é menos 8.580 dividido, né? Por quem? Pelo a parte que cabe ao capital, né? De terceiro, né? Que foi de 600 mil também. Então, isso aqui foi igual ao quê? A menos 1,43%. Então, deixa eu só colocar aqui. Entre parênteses, 43%. Então, a gente pegando 17,05 menos 1,43. Então, aqui nós vamos ter, ó, 15,62%, ok? O RAT, que a gente já tinha feito anteriormente, né? Se a gente for fazer, então vai sair a mesma coisa, né? O RAT vai ser o lucro depois do imposto de renda e antes dos juros, então vai dar igual, né? Mas vamos fazer para vocês não confundirem. Que a gente poderia botar já o valor aqui e dividir 50% para cá e 50% para cá, que vai dar o mesmo valor, né? Então, vou fazer aqui o RAT do capital próprio. Nós vamos ter aí o lucro depois do imposto de renda, o lucro depois do imposto de renda e antes dos juros, foi de 102.300, né? 102.300, que é o nosso lucro depois do imposto de renda e antes dos juros. Dividido por quem? Pelo ativo total, né? Mas como a gente está trabalhando separadamente aqui, né? O ativo total aqui foi de 600 mil, né? Para essa questão aqui. Então, isso aqui vai ser igual. Então, nós vamos ter 102.300 dividido por 600. Vai dar o mesmo aqui, ó, vai dar 17,05, né? Então, se a gente for calcular, pessoal, pegar esse valor aqui e dividir pelo patrimônio, pelo ativo total, pegar esse mesmo valor aqui e dividir pelo patrimônio, vai dar o mesmo, né? O rato. Então, aqui o rato geral que a gente tem, nós vamos ter aqui 17,05%. Então, dividido 50% para cá, nós vamos ter 8,53%. E aqui nós vamos ter 8,53%. Ok? Então, ia ser um cálculo só redundante que a gente ia fazer. Porque quando a gente fosse pegar aqui o retorno do ativo total, do capital de terceiros, também é 102.300. Dividido por 600 vai dar o mesmo valor, né? Aí não precisa fazer, só calcula só o RAT, aliás, só calcula só o retorno do patrimônio líquido. O RAT, que a gente já fez aqui anteriormente, está aqui, ó, 17,05%. Dividiu 50% para cá e 50% para cá, ok? E aí, o que é que a gente vai decidir em relação a isso? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? O que é que a gente vai fazer aí? Bora lá, que A, deixa eu estar no vermelho, que A, demonstração de resultados ajustado e
desdobrado em capital próprio e capital de terceiros a demonstração de resultados ajustado e desdobrado em capital próprio e capital de terceiros, né, mostra com maior clareza, né? Mostra com maior clareza a situação da estrutura de capital da companhia estruturada, né? Então, as taxas de rato, né, proporcionais ao capital próprio e ao capital de terceiros, né, o capital de terceiros, são iguais, não é isso? Pois a proporção é de 50% para cada, de 50% para cada tipo de capital, né? Então, note-se que a taxa de RPL corresponde ao capital próprio, né? Ao capital próprio. Corresponde ao capital próprio. É a mesma da taxa do retorno do ativo total, né? De quanto? De 17,05%, né? Porém, a taxa do retorno do patrimônio líquido correspondente ao capital de terceiros, é negativa, né? É negativa em 1,43%. Em 1,43%, né? O que confirma, né, a afirmação do exercício anterior, né, que o capital de terceiros, né, está consumindo, né, parte do capital próprio, né? E que a empresa terá que estruturar e que a empresa terá que alterar, né? Alterar sua estrutura de capital, né? Terá que alterar sua estrutura de capital, ok? Então, tá aí, pessoal. Foi o que a gente fez, ó, toda essa parte aqui de 100%, esse cálculo aqui,
é o que a gente tem aqui, ó. Tá vendo? A gente só destrinchou aqui 50% para capital de terceiro e 50% para capital próprio. Então, preste atenção nos exercícios, né, no que a gente vai fazer prático, sempre as porcentagens de um capital para o outro, porque esse desdobramento aqui é referente ao capital de cada, aliás, a porcentagem de cada um, né? Então, aqui a gente fez o retorno do patrimônio líquido para o capital próprio, que foi de 17,05%, e o retorno do patrimônio líquido, né, do capital do terceiro, que deu negativa, 1,43%. Né? E aqui, e anteriormente, já mostrou que o capital de terceiros, ó, estava exercendo alavancagem negativa, né, de 1,43%. E se confirmou aqui, ó, quando a gente fez o desdobramento. Mostrou aqui quantia de dinheiro que está perdendo, né, 8.580, né, consumiu nesse valor aqui do patrimônio, né, do patrimônio da empresa, né, foi consumido aí 8.580, né, em 1,43%, né. Então, a demonstração de resultados ajustados e desdobrados em capital próprio, capital de terceiros, mostra com maior clareza, né, a situação da estrutura de capital da companhia estruturada. Então, as taxas de retorno do ativo total proporcionais ao capital próprio e ao capital de terceiros são iguais, pois a proporção é de 50% para cada tipo de capital. Então, note-se que a taxa de retorno do patrimônio líquido corresponde ao capital próprio. É a mesma da taxa, né, de retorno do ativo total, de 17,05%. Porém, a taxa de retorno do patrimônio líquido correspondente ao capital de terceiros é negativa, em 1,43%. Está aqui também. O que confirma a afirmação do exercício anterior, que o capital de terceiros está consumindo parte do capital próprio e que a empresa terá que alterar sua estrutura de capital. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Cadê o povo? Você vai mandar esse exercício para a gente? Vou sim, vou só organizar mais ele, vai botar lá no sistema, dá todo prontinho. Tá bom, então. Alguma dúvida? Oi. É Maria, não é número não. Opa, Maria, tudo bom? Tudo jóia. Então, é que Cíntia hoje não assistiu a aula, pediu para eu avisar o senhor que na cidade dela faltou energia. Foi aqui de tarde, eu estou na FIS, né? Aqui de tarde deu 2 quedas, foi 3 de energia também. Aqui também oscilou um pouco, porque choveu bastante, mas graças a Deus não faltou. Aí lá estava sem energia e ela estava só com os dados móveis, né? Aí fica ruim. Beleza, mas aí eu vou botar a aula gravada, né? Tá aí ela assiste, revê a explicação do exercício, né? Como também eu vou passar outros exercícios para vocês, né? E pronto. Mais alguma dúvida, pessoal? Queiram perguntar? Professor, Oi. eu não entendi bem a natureza do que seria essa economia de imposto de renda. É dentro da própria... essa economia de imposto de renda é muito utilizada dentro do mercado financeiro, porque tira as despesas de juros e você, além do... É como você tirar as despesas de juros, e em cima das despesas de juros, você vai ter um imposto de renda que vai ser favorável para a empresa. Porque a empresa pagou aqui juros de 600 mil, mas dentro desses 600 mil teve um retorno do imposto de renda. Então, é o que a gente chama de economia de imposto de renda sobre as despesas de juros. Porque dentro das despesas de juros, aquela porcentagem que cabe ao imposto de renda volta para a empresa. Ok? Certo. Tirou a dúvida? Uhum. Pronto. Mais alguma dúvida, pessoal? O pessoal hoje está meio tímido para estar falando. Não tem medo de falar, não, pessoal. Mais alguma dúvida que queiram perguntar? Então, pronto. Eu vou botar
gravada a aula, esperar o vídeo baixar para colocar, né? E tanto esse problema também vai estar lá, todo explicadozinho para vocês também. Né? E uma boa noite aí a todos. Veja, estou contando os dias aí para ver a turma, né? É uma turma que eu acompanho aí desde o quinto período, mas infelizmente aí a pandemia terminou afastando a gente, né? Mas estamos juntos aí com o coração. Gosto de todos e espero vê-los, né? Tudo em paz, né? Pessoal, tem um aviso, né? Vocês sabem que as aulas remotas iam começar agora, início de março. Mas por causa do decreto, né? Que vocês viram aí que fechou muita coisa em todos os estados. Então, se continuar do jeito que está, né, se não tiver mais nenhum decreto, a gente está começando aí as aulas híbridas, no dia 15 de março. Mas vocês sabem, né, que a FIS, ela preserva aí pela segurança da gente, pela segurança de vocês também, né, a FIS está fazendo de tudo aí, né, para cumprir com suas obrigações em questão aí da proteção de todos, né? E vocês sabem que não é uma doença fácil, é uma doença que ela é mutável, ela é traiçoeira. Eu acho que alguém de vocês já perderam alguém conhecido, eu perdi amigos, inclusive perdi um amigo faz 8 dias, passou 25 dias entubado, né? E não brinque com essa doença, né? Isso vai passar, né? Mas só vai passar se realmente a gente dar as mãos e caminhar juntos. Né? Eu espero vê-los todos bem, nem que seja na formatura, quero dar um abraço em tudinho, né? E continue se cuidando, cuide das pessoas que vocês amam, e logo em breve a gente vai estar todo mundo junto novamente, viu? Um abração a todos. Ô, Jefferson, Oi. aí no caso, tá sem previsão para voltar ou vai voltar dia 15 mesmo? Olha, se baixar os índices, né, que vocês sabem que aumentaram novamente, os leitos dos hospitais estão todos lotados, né, tá tudo para a gente voltar dia 15, né, de acordo com o decreto, né, que as instituições só podem estar trabalhando de acordo com o decreto, né, aquelas que não respeitar o decreto, né, são punidas, né, mas é até dia 12 o decreto, mas a FIS está dando até que dia 12 é numa sexta-feira, né? Então a gente retorna o quê? Na segunda-feira, que é dia 15, né? Híbrida. Né? Pegando aí, né? Vai voltar híbrida, mas com aquilo, né? Com toda a segurança, né? O distanciamento em sala de aula, né? Máscara, né? Ao menos que o governo não mude novamente, né? Entendi. Entendeu? E também que as prefeituras liberam os ônibus, né? Para vocês virem, né? Tem isso também. Né? Então, pessoal, uma boa noite, um abração, se cuidem e até a próxima aula. Qualquer dúvida já sabe, né? Pode perguntar pelo WhatsApp. E um abração. Boa noite. Boa noite, Elaine. Tchau, meu povo. Pô, me dá tchau, né, Elaine? Tchau, Jefferson. Tchau.